CPTS11, o fundo de papéis da Capitânia. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 26 de agosto de 2025. Continuar acompanhamento do fundo, ele que tem uma situação em relação às suas operações compromissadas reversas. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O fundo iniciou as atividades em 2014, tem um patrimônio líquido total de 2 bilhões 910 milhões, a cota patrimonial a R$ 8,87, a última distribuição 8 centavos por cota, 356 mil cotistas, 100% da carteira adimplente, uma taxa de marcação da carteira de IPCA mais 8,72%. Na data que eu gravo com vocês, o CPTS11 cota na B3 a R$ 7,40, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,64%. A cotação chegou lá aos R$ 6,11 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma pequena recuperação, atingindo os 7,57, mas ficando aí agora na casa dos R$ 7,40. A última distribuição do fundo foi paga agora no dia 19 de agosto de 2025, 8 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,18, anual de 12,85%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CPTS11 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.060,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o CPTS11 não supera a linha do CDI, não supera a linha do IPCA, tampouco supera a linha do IFIX, retornando no período 6,02%, enquanto o CDI retornou 25,53%, o IPCA 9,42% e o IFIX 7,95%, então ponto de extrema atenção na rentabilidade aí do CPTS11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês a rentabilidade a mercado do fundo para julho de 2025 foi negativa de 1,39% e a rentabilidade patrimonial positiva de 0,48%, enquanto o IFIX retraiu 1,63% e o IMAB 0,79%. A carteira de recebíveis foi impactada pela abertura da curva de títulos públicos no mês, de forma que a marcação a mercado foi IPCA mais 8,32 para IPCA mais 8,72. O perfil de crédito do fundo segue high grade e a carteira de crédito 100% adimplente, ponto positivo. Para julho, o CPTS11 possuía uma carteira de 18 CRIs que correspondiam a 33,2% dos ativos, sendo 100% deles indexados ao IPCA com taxa de marcação a IPCA mais 8,72. E aqui vai a primeira situação, tá, pessoal? Importantíssimo ficar atento porque pode vir queda na distribuição. Tudo isso porque a inflação de agosto agora de 2025 foi negativa de 0,14%. Então, ponto de extrema atenção porque pode influenciar na distribuição do fundo agora, tanto com pagamento em outubro quanto para pagamento em novembro de 2025. Então, ponto de atenção, já que a carteira de crédito aqui do CPTS11 é 100% indexada ao IPCA. A carteira de FIIs do CPTS11 é composta por 83 FIIs, que representam 58,8% dos ativos, sendo 86,2% da carteira composta por tijolos e 13,8% para fundos de papel. Há aí um potencial de upside de 35,7%, caso todos os fundos imobiliários da carteira fossem marcados também em sua cota patrimonial. Já em relação às operações aqui, aquela atenção necessária, porque o CPTS11 tem algumas operações da Virgo e nos últimos dias, como já comentamos lá no vídeo do AFHI11 e também do CACR11, a Virgo foi denunciada na CVM com indícios fortes aí de gestão temerária, tá? A gestão aqui do CPTS11 considera que a denúncia é grave e a Virgo, a segunda maior securitizadora do país, que contém sob a sua gestão 90 bilhões de patrimônio, tem relatos que indicam que a securitizadora teria feito uso indevido de fundos de reserva de CRIs e de CRAs, e na carteira do CPTS11 possui 3 CRIs emitidos pela Virgo, sendo eles listados aqui. Para o Evolution 264S, a gestão comenta aqui que o fundo de reserva atualmente está aplicado em fundos DI do Bradesco, sem exposição ao FIIRF, como vimos lá, o allocation. A gestão comenta aqui que o valor é superior a 1,5 milhão e irá propor a retirada do valor do fundo de reserva e realizar uma amortização extraordinária.
Já os outros CRIs da Vimo, o 463S e o 252S, a gestão comenta que os recursos se encontram em fundos DI do Bradesco de baixo risco e alta liquidez, sem impacto para o investidor. Mas ela segue no monitoramento dos ativos de perto e acompanhando todo o caso envolvendo a securitizadora, então ponto de extrema atenção, tá, pessoal? Em relação à tabela de sensibilidade aqui do CPTS11, todos os ativos dele a R$ 7,28, dá um IPCA mais 13,24%, uma taxa de administração de 0,9% e IPCA líquido de 12,22%. Na tabela de sensibilidade, considerando somente os CRIs, a R$ 7,28, dá aí um IPCA bruto de 12,85%, o IPCA líquido de 11,83%. A gestão comenta que segue lá naquela projeção de distribuição entre 7 centavos na banda inferior e 9 centavos na banda superior, agora para o segundo semestre de 2025, um yield entre 13% e 16%. Já em relação à taxa interna média dos fundos daqui da Capitânia detidos pelo CPTS11 foi de 18,5% e a gestão destaca aqui que é positiva esta divulgação porque ela abre em relação às transparências das transações envolvendo os fundos da gestora, o que é positivo. A operação que tem aí uma taxa interna de retorno, como comentamos, de 18,5%. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, 38 milhões, 11 milhões aqui para as despesas. A atenção fica para a despesa financeira com operações compromissadas, que agora chegam na casa de 7 milhões 941 mil reais. Ponto de extrema atenção, porque iniciou o ano lá na casa de 3 milhões e conforme vemos aqui a rubrica nos históricos de DRE, vem crescendo consideravelmente agora na casa de 7 milhões e 900, propiciando o fundo ainda um resultado de 27 milhões, 8 centavos por cota, tendo agora apenas 0,001 por cota de reserva. Em relação à distribuição, 8 centavos por cota, um yield de 1,18, um yield na anual equivalente a 109% do CDI. No histórico de distribuição até 2025, ele deu um acumulado de 8,56%, considerando o dividend yield a mercado. Em relação à rentabilidade do fundo em julho, foi negativa de 1,39%, como comentamos, e a rentabilidade patrimonial positiva de 0,48%. A CPTS11 na mercado a 180,06%, enquanto chegamos aí no CDI 237%. Já em relação à rentabilidade da carteira de fundos imobiliários aqui do CPTS11, foi de 0,31% versus 1,36% negativo do IFIX. Desde o início da estratégia em 2019, a estratégia de FOFs rendeu 80,4% versus 29,57% do IFIX. Em relação à compra definitiva, 16 milhões de CRIs IPCA mais 8,67, dando um spread de 0,96%. A venda definitiva ficando aqui na casa de 23 milhões de CRIs, uma taxa média de IPCA mais 9,98, um spread de 0,74%. O volume total do fundo 105 milhões, 356 mil cotistas, 4 milhões e meio ao dia. Em relação à composição da carteira aqui do CPTS11, temos em mente que ele tem 58% em fundos imobiliários, 33% em CRIs, 5,3% de carrego e uma liquidez de 2,7%. Na carteira de CRIs, a maior exposição por segmento é shoppings, 38,4%, seguido do renda urbana, 31,33%. Já no residencial, 0,8%, lembrando que ele tem aqui também o educacional, 3,5%, e o logístico, 7,5%, e o comercial, 18,5%. Na carteira de exposição de indexação dos CRIs, 100% focados aqui em IPCA, dando IPCA mais 6,71%, então ponto de atenção na inflação de agosto de 2025, que foi menos 0,14%. Na realidade, uma deflação aí. Já na carteira de fundos imobiliários, a maior exposição é para tijolo, bem defensivo, 86,2%, 13,8% de papel. Lembrando que desse total, ele tem 21,5% para shoppings, mas ele tem renda urbana, tem lajes corporativas, tem aqui também logística, fundos de CRIs, agronegócios, fiagros e também fundos de fundos. Em relação à composição da carteira de crédito, 18 casos representando 33,2% do total de ativos, e o maior percentual é para shoppings, 38,4%, 12,7% dos ativos. Do total da carteira de crédito, 100% foi adquirida a IPCA mais 6,71%, a marcação a mercado está em IPCA mais 8,72%, 1 bilhão 190 milhões 726 mil reais. Já em relação
A carteira de fundos imobiliários, 83 fundos, representando 58,8% dos ativos, a maior exposição lajes corporativas, 21,5%, e do total da carteira de fundos imobiliários, 86,2% é composta por fundo de tijolos, 13,8% é composta por fundos de papel. Em relação à carteira, ela negocia hoje a 0,92% do valor patrimonial, um upside de 11%, 2 bilhões, 108 milhões e 2 mil reais. Em relação às maiores exposições dos CRIs, tem aqui o FII General Shopping 6,4% e as maiores exposições aqui acima de 5% nos fundos imobiliários ficam para o CPOP11 e para o CPOF11, todos os fundos aí geridos dentro da mesma gestora, então ponto de atenção a estas concentrações dentro da mesma gestora. Atenção, pessoal. Por fim, não menos importante, cabe consignar que hoje o fundo tem 21,3% em operações compromissadas, então elas equivalem à alavancagem a um custo de CDI mais 0,8%. Segundo a gestão, a operação tem um saldo positivo ainda de aproximadamente 0,32%, cerca de 6 milhões e 500. Conforme vemos nos gráficos anteriores, nos vídeos anteriores aqui no canal, esta operação ela se encontra bem na margem de degola, produzindo apenas 6 milhões e meio de lucro. Mais importante ficar atento porque 21,3% é um percentual bem alto. Se não me engano, aqui no canal já temos vídeo, inclusive comentamos de operações compromissadas na casa de 18% e agora ele aumenta um pouquinho na casa de 21,3%. Inclusive, no relatório aqui de junho de 2025, era na casa de 19,2% a um custo de CDI mais 0,77%, ela que ainda era apenas positiva de 0,35%, 7 milhões e 600, e conforme vemos aqui, decresceu bastante. Inclusive, em junho já estava dando um resultado negativo de 0,06% e agora, no relatório gerencial de julho de 2025, aumentando o seu custo de CDI mais 0,8% e diminuindo o seu lucro para apenas 6 milhões e meio, e agora o resultado que antes era negativo de 0,06%, agora é negativo de 0,12%. Então, ponto de extrema atenção nessa situação das compromissadas aqui do CPTS11. Perfeito, pessoal? De CPTS11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se este conteúdo foi relevante para você, deixe seu like, seu joinha, a sua inscrição, ative os sininhos das notificações para você ficar sempre antenado com o seu fundo imobiliário através do nosso conteúdo de leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.